Bom dia! Estamos aqui para mais uma live, mais um bate-papo com os meus corretores iniciantes. Nossa, gente, já tem mais de 1000 pessoas nessa live. Que coisa maravilhosa! Aline do Rio Grande do Sul, Márcia do Pará, o Ayrton da Nova Zelândia. Nossa, será que ele está querendo vir para o Brasil e aprender corretagem? A Ana do Rio de Janeiro. Ah, meu Deus. É mentira, gente, não entrou ninguém ainda. Opa! Ninguém também não, né? O meu filho tá aqui, o Felipe tá aqui. Não tem mais de 1000 pessoas, mas terão algumas pessoas daqui a pouco. E quem vier é muito bem-vindo, quem estiver aqui vai ser muito bem-vindo. A gente vai bater aquele papo novamente com os corretores que estão começando na profissão e gostariam de orientações para falar sobre, eu tô aqui para falar sobre as dificuldades iniciais, né? As dificuldades que essas pessoas têm no início do exercício da profissão e ajudar com algumas sugestões aí do que é possível fazer para superar essas dificuldades. Esperar um pouquinho para ver se as pessoas vão aparecendo. Obrigada, você é meu maior fã, né? Felipe tá comigo em todas. Grande corretor, tão jovem, já tem tanto para ensinar. Bom, eu vou começar falando aqui sobre umas dificuldades que eu anotei, né? Apontei aqui nas minhas anotações que eu tenho ouvido de colegas. Eu tenho constantemente conversado com corretores que estão começando na profissão para eu entender quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades que eles enfrentam. Eu já enfrentei muitas delas, algumas eu ainda enfrento hoje mesmo, já tendo tanta experiência no mercado, mas para o corretor iniciante realmente é um grande desafio. Eu vou tentar acompanhar mais ou menos aqui a lista do que eu fiz. Por que mais ou menos? Porque alguém pode ter alguma dúvida no meio do caminho e a gente parar e responder, não tem problema nenhum. Mas vamos aqui falando então a partir da listinha que eu fiz. Bom, a primeira dificuldade que foi apresentada para mim agora nessa nova busca que eu fiz com os meus colegas é baixa renda ou não ter renda nenhuma para começar, para ingressar na profissão. Bom, o ideal é que a pessoa consiga formar uma fonte, um fundo de reserva antes de começar na corretagem. Isso é o ideal. E aí, se eu pudesse dar uma sugestão de valor, eu diria, tenha como fundo de reserva o equivalente a 6 meses para suas despesas pessoais, né? Aquelas despesas básicas, digamos assim, que é alimentação, transporte, moradia. Você precisa da garantia dessas despesas básicas para você trabalhar bem em qualquer profissão, né? A diferença é que se você tem um emprego, você vai receber o rendimento desse próprio emprego. Quando você toma a decisão de ser corretor de imóveis, você é autônomo, não tem rendimento fixo garantido,
em algum prazo específico, vai depender realmente das vendas ou das locações que você fizer. Então é importante que você tenha um fundo de reserva. O que acontece é que nem sempre você consegue ou você ganha o suficiente para montar esse fundo de reserva de 6 meses, que é o prazo que eu sugiro, para iniciar na profissão. Então você já está exercendo um outro trabalho qualquer numa empresa, você tem um salário ou você tem um rendimento qualquer fixo, independente de ser salário ou não, e você quer fazer essa transição para a corretagem. Faça aos poucos. Se você não tem fundo de reserva, faça a transição aos poucos. Concilia o seu novo trabalho de corretor com o trabalho que você faz atualmente. Vai ser mais difícil, vai exigir mais dedicação, mas não tem outra alternativa, porque se você largar de uma vez, corre um grande risco de você começar na corretagem e desistir por falta de recurso financeiro, por desespero, porque as contas vão vencendo e você não tem como pagar. Então faça essa transição aos poucos. Quantas horas você tem por dia para se dedicar? Eu trabalho o dia inteiro, só tenho a noite. Pega algum horário da noite e começa a divulgar que você está entrando na corretagem, divulga na sua rede de contato, no grupo da família, no grupo dos amigos, que você está começando a trabalhar na corretagem, para as pessoas te auxiliarem, informando sobre algum imóvel que elas saibam, o que elas têm para vender ou para alugar, sobre o interesse, a necessidade delas de alugar ou vender alguma coisa. Então, primeiro movimento que você cria é ir falando com as pessoas do seu novo trabalho e começa a olhar por todos os lugares onde você passar sobre imóveis para venda, imóveis para locação. Eu tô falando sobre você passar imaginando numa situação física, você tá na rua caminhando, tá dirigindo, tá no ônibus, sei lá, mas também quando você estiver no Instagram, quando você estiver no YouTube, quando você estiver enfim, se movimentando, olhando o que está acontecendo na cidade, no bairro, olha sempre com um olhar interessado em imóveis. E na sua rede social, divulgue que você está ingressando na corretagem. Comece a divulgar isso com textos, com falas, e vá aos poucos fazendo a transição. Felipe falou, as redes sociais ajudam muito nesse movimento de divulgar a profissão. Sim, ajudam muito. O relacionamento ajuda muito, falar, se mostrar. Você precisa ser visto. E aí você vai aos poucos formando uma carteira e você vai oferecendo o imóvel que você captou para um cliente que você captou e você vai conseguir aí dar os primeiros passos. Fechou um primeiro negócio, venda ou locação, vai definindo de acordo com aquilo que você colocar no bolso, de valor líquido para você, vai definindo se você tem condição de prosseguir só na corretagem ou se você ainda precisa se manter com outro trabalho por mais algum tempo. Agora, é claro que eu estou respondendo isso partindo do princípio de que você já fez o TTI, que é o requisito básico para você ser um corretor de imóveis. Então, tudo que eu orientar nessas lives que eu estou começando agora a fazer, eu vou sempre partir do princípio que você, embora seja iniciante, embora você esteja começando agora, não saiba nada da corretagem ou saiba muito pouco, eu estou imaginando que o TTI, que é o curso técnico de transações imobiliárias, você já fez, ou no mínimo você está fazendo, está atuando como estagiário, sendo supervisionado por um corretor habilitado, que é o que a legislação permite. Então, falando aqui, aproveitando e falando sobre TTI, que é o segundo ponto que eu tenho dessa semana, de acordo com os corretores que eu conversei, como sendo uma das maiores dificuldades, ele faz o TTI onde ele precisa ter noções básicas de algumas matérias. Desenho arquitetônico, economia e mercado, psicologia, ele precisa ter
algumas noções básicas para ele realizar a prova, e a partir da pontuação nessa prova, se for suficiente, ele consegue ingressar com um pedido de registro do Cresce no Conselho Regional. Então isso assusta um pouquinho, porque a gente fala sobre desenho arquitetônico, a gente fala sobre matérias mais de graduação, e o corretor fica, o pretendente, né, fica preocupado com isso. Olha, são questões básicas de conhecimento fácil de você adquirir, caso você ainda não tenha o conhecimento. Haja vista que basta você ter o ensino médio para você se matricular no TTI e prestar o curso. Então, as matérias não seriam assim de nível alto para pessoas que tenham cursado apenas o ensino médio. Então essa é uma das grandes vantagens. A gente acredita que no futuro isso vai mudar, vai ter uma exigência maior para a obtenção do TTI, mas hoje ainda é isso, a nível acadêmico basta você ter o ensino médio. Então essas matérias que você vai precisar ter um conhecimento mínimo, como economia, por exemplo, mínimo, são conhecimentos gerais, digamos assim. Então esse é um dos fantasmas, digamos assim, de quem não conhece nada da corretagem e está tentando ingressar. E quem já concluiu o TTI colocou que ele achava que no momento que ele tivesse com o registro feito, ele estava já preparado para o mercado. Não está. O TTI ele só te habilita a ser um corretor de imóveis, legalmente falando, mas ele não te dá prática nenhuma. Sem a prática você não é um corretor de imóveis. É como nós advogados, quando saímos da faculdade de Direito, vamos prestar a OAB, e quando temos a OAB, muitos de nós se acha o poderoso. Eu estou falando de nós porque é uma categoria que realmente se sente, agora eu sou doutor, eu sou advogado, e não é mesmo, precisa aprender muito na prática, e a gente aprende todos os dias, assim como na corretagem. Então o TTI ele não vai te dar conhecimento suficiente para exercer a profissão, ele te habilita legalmente, mas é necessário, é importante, é o primeiro passo e vale muito a pena. Outra dificuldade que foi colocada pelos corretores iniciantes com quem eu conversei, peraí um pouquinho, o Felipe está falando alguma coisa, em média quanto tempo depois de tirar o Cresce um corretor consegue fazer a primeira venda? Olha, não tem um tempo médio. Eu sei que você fez essa pergunta para auxiliar colegas que estão começando na profissão, né, e que tenham essa dúvida. Não existe um tempo para fazer a primeira venda, seja o corretor iniciante, seja o corretor já experiente, que quer saber quando vai fazer a segunda venda, a terceira, a quarta. Não existe tempo, porque veja, existe um processo a ser seguido, que é a captação do imóvel, a precificação, conhecimento do local, demonstrar o imóvel para cliente, como que esse imóvel foi divulgado. O que eu posso dizer é que, seguindo um processo que a gente define previamente, o passo a passo que o corretor tem que seguir para ter sucesso, ele vai fazer a venda com toda certeza, no máximo em até 6 meses, no máximo. Mas essa venda pode acontecer na primeira semana de trabalho. Um imóvel que foi divulgado, um cliente comprador viu essa divulgação, se interessou, entrou em contato, fez a visita, negociou e comprou. E deu tudo certo. Acontece. Eu, há 34 anos atrás, quando eu comecei na corretagem, a minha primeira venda eu fiz com 15 dias na profissão. Eu já era do mercado imobiliário, trabalhava com administração, locação, administração de condomínio, não com corretagem. E eu fiz a minha primeira venda em 15 dias, foi maravilhoso, mas eu já entrei na imobiliária assim, me associando à melhor corretora que tinha
ali e segui toda a orientação dela, passo a passo, me aliei a ela, fizemos parceria, trabalhamos juntas e eu fiz a primeira venda em 15 dias e eu nunca mais parei, graças a Deus. Então, assim, é possível. Você pode vender em 1 mês, em 2 meses, mas eu diria que seguindo um processo, você tem grandes chances de vender nos primeiros 60 dias, mas você com toda certeza não deixa de vender em até 6 meses, né? Então, por isso que eu sugiro que faça aí um planejamento financeiro, como eu falei lá no início, para que você não se aperte no decorrer desse aprendizado. Bom dia, Gui, tudo bem? Que bacana! Que horas são aí na Austrália? Fala pra mim que eu tô meio perdida aqui. Coralie, hello, Coralie. Soraya, arquiteta Soraya, grande profissional. Então vamos lá. Mais uma dificuldade que foi apresentada para mim, eu quero falar para vocês a respeito disso. A concorrência intensa. Na semana passada a gente falou sobre concorrência e hoje a gente... Morning! E hoje nós vamos falar novamente sobre a concorrência porque ela foi apontada, várias outras inseguranças e dificuldades foram apontadas, dificuldades foram apontadas também, mas a concorrência foi levantada por várias das pessoas que eu consultei. Então eu vou falar de novo sobre a concorrência. Primeiro que concorrência não é inimigo, concorrência não é um monstro, não é bicho de 7 cabeças, então não tenham medo da concorrência. Vejam a concorrência como aliados que você pode ter não vou dizer pior das hipóteses, porque eu não vejo pior das hipóteses. Pior das hipóteses é gente desleal, e gente desleal tem na concorrência. Infelizmente temos muitos corretores desleais, desonestos na profissão, mas eu diria que não é característica da profissão, é característica dele como ser humano. Então, isso na corretagem pra gente é um grande problema, porque nós não temos rendimento fixo garantido, o nosso ganho é por resultado, a gente trabalha muito sem a certeza de que vai ter retorno, a gente investe tempo, energia e dinheiro para depois, talvez, se fecharmos o negócio, recebermos. Mesmo quando um vendedor assina um contrato de exclusividade conosco e deixa o imóvel dele só aos nossos cuidados para vender, e a gente sabe que nesse caso vai ter 50% no mínimo da comissão garantida, porque se fizermos parceria com qualquer outro corretor, se qualquer outro corretor vender, se esse proprietário fizer a venda direto, nós temos 50% dessa comissão garantida. Mesmo assim, nós não temos 100% de que isso vai acontecer, de que esse fechamento vai acontecer, porque o proprietário pode, no meio do contrato, do tempo do contrato de exclusividade, ele pode desistir da venda, ele pode resolver alugar, pode acontecer um falecimento, pode acontecer tanta coisa na nossa vida. Então a gente não tem um rendimento, um salário garantido lá no final do mês, no final do ano, a gente não tem uma ajuda de custo em momento algum. Nós temos só investimento de dinheiro, de tempo, de energia para depois, se conseguirmos fazer a venda efetivamente, a gente ganha o dinheiro. Então é um trabalho realmente de muito risco, e a concorrência ela é muito dolorosa, muito dolorida, ela nos faz sofrer demais em todos os aspectos da concorrência desleal, justamente por causa disso, porque o outro corretor, aquele que é desleal, ele também tem essas dores, ele conhece essas dores. Então, em tese, né, ou até em regra, vamos colocar assim, ele deveria saber disso e se posicionar de uma forma honesta, leal. Mas existe sim essa concorrência, isso é um problema pra gente. Mas eu não quero falar dessa concorrência pra gente não focar nela com muito mais intensidade do que eu já foquei até aqui. Então eu vou falar da concorrência que tem sido muito apresentada também, que é a concorrência. Imagine que eu sou um corretor iniciante e tem um corretor super experiente aqui, um outro corretor super experiente ali, um outro, e eu fico sem saber como agir, porque eu acho que os outros que têm experiência vão sempre se sobressair e eu fico naquela posição que eu ainda tô aprendendo, que eu não conheço, como é que eu vou disputar com esse cara.
Gente, assim, estuda o tempo inteiro. Imagina que a partir do momento que você resolve ser corretor de imóveis, você não pode nunca mais parar de estudar. E você não vai estudar só sobre vendas de imóveis, você vai estudar sobre uma porção de outros assuntos, sobre praticamente tudo, né? Conhecimentos gerais mesmo, tem que ter uma noçãozinha que seja de cada coisa e muito conhecimento em algumas áreas. Então, conhecimento é a primeira coisa, estuda. Tenha humildade, não precisa e você não deve se colocar numa posição de igualdade com ele em termos de conhecimento, porque você não tem, então mantenha uma posição humilde e principalmente se alie a um corretor experiente, se alie. Eu quero aprender com você, diga para esse corretor, eu quero aprender. Eu quero modelar você, não copiar, imitar, modelar, seguir o seu modelo e vá aprendendo com ele. As pessoas são, em geral, generosas, elas gostam de ensinar, elas gostam de ajudar. Nessas parcerias que você vai fazer, esse elo que você vai formar com outro corretor, você vai precisar dividir o seu ganho muitas vezes. Às vezes não. Tem corretor que vai te auxiliar e você não vai precisar virar sócio dele, digamos assim. Mas em muitas situações você vai precisar sim, e tá tudo bem. Você vai dividir para somar. É melhor você ter algo para dividir do que ganhar nada sozinho. Então se alia a um corretor profissional. Entre numa imobiliária, comece o seu trabalho preferencialmente numa imobiliária. Não queira pegar o TTI e já encarar a corretagem sozinho, como se você já soubesse tudo. Vai quebrar a cara. Em regra, vai quebrar a cara. Então, se alie a uma imobiliária, conheça os melhores corretores dessa imobiliária e modele esses corretores. Então, esse é o conselho, a dica que eu dou, sugestão, como você queira, para essa situação. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Insegurança na hora de apresentar os imóveis. Então, o corretor vai mostrar o imóvel para o cliente. Ele fica inseguro e essa foi uma das grandes dificuldades apresentadas aqui nas consultas que eu fiz com os meus corretores iniciantes. Insegurança na hora de apresentar o imóvel. É normal que se tenha segurança. Agora, se tem uma coisa que traz segurança para nós em todas as áreas, é o conhecimento. Então, conheça o imóvel que você vai mostrar. Depois, conheça o imóvel que você vai mostrar. Depois, conheça o imóvel que você vai mostrar. É claro que você pode fazer tudo isso numa única visita que você fizer a esse imóvel antes de levar o cliente. Mas se você fez a visita e você voltou, sentiu que você ainda tem dúvidas, que você não saberia responder todas as perguntas do seu cliente, volte lá e conheça esse imóvel de novo. E de novo, conheça o imóvel que você vai mostrar. Informações técnicas do imóvel. Quantos metros quadrados tem? Se for prédio, se for apartamento, quantos metros quadrados tem de área útil? Quantos metros quadrados tem de área comum, de área total? Quais são as áreas de lazer? Mostra. Pede emprestada a chave para portaria, tem prédio que deixa tudo trancado, aí você tem que ir lá pedir para o porteiro, tem porteiro que não libera, daí você vai... Fala com o proprietário previamente, conheça, se tem salão de jogos, entra no salão de jogos, tem salão de festas, entra no salão de festas, vai ver a piscina, conheça o subsolo, a posição das garagens, procura saber se as vagas são rotativas, se cada um chega e estaciona onde quer, ou se tem uma vaga já determinada. Se a vaga for determinada, ela tem escritura separada, ela tem matrícula separada no cartório de registro de imóveis. Pergunte para o seu corretor experiente, aquele com quem você está fazendo parcerias, aquele a quem você se aliou, ou para o gerente de vendas da sua empresa, ou para o seu broker, ou para o
enfim, para o seu mentor, para quem te assessora, para quem te dá o suporte, pergunta para ele o que eu preciso saber, além do que eu já sei, para mostrar esse imóvel. Dá um show na hora de mostrar o imóvel. A apresentação tem que ser um show. Você não pode entrar na cozinha e dizer para o cliente, aqui é a cozinha, e entrar na sala e dizer, aqui é a sala, aqui é o quarto. Isso é o corretor do óbvio. O cliente entra, ele já sabe que ele está no quarto. Quando ele entra no quarto, ele entra na cozinha, ele sabe que ele está na cozinha. Você não precisa dizer isso. Mas você pode, por exemplo, falar com ele a respeito daquele piso de porcelanato, aquele piso de porcelanato que ele colocou, que é da melhor qualidade. Por exemplo, se você já tiver um conhecimento prévio a respeito disso. Você pode falar da instalação elétrica que foi feita, do tipo de iluminação que aquela sala recebe, que aquele canto, aquele espaço do apartamento recebe, como que aquilo foi feito. Você vai falar quem construiu o prédio, se ele perguntar quantos andares tem nesse prédio, quantos apartamentos por andar, qual o valor do condomínio, nesse valor de condomínio tem rateio incluso, qual o valor do rateio, tem obra em andamento, se é prédio antigo, já foi feito alguma reforma de coluna, por exemplo. Então é claro que você, como iniciante, você não vai muitas vezes conseguir abraçar tudo e ter todas as informações, mas o que eu estou propondo aqui é que você obtenha o máximo de informações possíveis a respeito do imóvel que você vai mostrar e que sejam informações verdadeiras. Não minta para o cliente, jamais. Seja qual for a mentira, grande ou pequena, inocente, que te pareça inocente ou não, jamais minta. E quando você não souber, não chuta. Diga, eu vou me informar e respondo para o senhor. E responda mesmo. Tudo que você prometer para o cliente, você precisa cumprir. Tudo. Então, para você superar a insegurança na hora de demonstrar o imóvel, não tem outro remédio, outro caminho que eu conheça a não ser saiba qual é o produto que você está mostrando. Conheça tudo sobre o produto que você está mostrando, sobre o bairro, sobre a vizinhança. Tem restaurante perto, tem escola, tem padaria, tem farmácia. Preferencialmente, você vai sempre passar para o cliente o que tem de positivo, porque você quer vender um imóvel. Então, você vai sempre falar do positivo. Você não está escondendo os negativos. É bom que você conheça, porque se o seu cliente perguntar, você precisa responder. A decisão é dele, se ele vai comprar ou não. Agora, quando você está apresentando, você precisa, sem que o cliente pergunte, saber o básico e saber tudo para o caso dele perguntar. Então, a forma de vencer essa dificuldade, gente, que é a dificuldade de como apresentar o imóvel. Eu fico inseguro na hora de apresentar o imóvel. Eu sou um corretor iniciante, eu não sei como fazer isso. Conheça o imóvel antes. Você entra no sistema da sua imobiliária, tem 3 mil, 4 mil, 5 mil imóveis cadastrados. E aí você pega quais são os imóveis daquele bairro que você vai mostrar, daquele prédio que você vai mostrar. E você recebeu esse cliente aí querendo comprar e você pega aquele imóvel, agenda com o proprietário, ou se é um apartamento, a chave está na portaria, você vai lá e mostra sem conhecer antes. Vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Não faz isso. Vai conhecer antes. Ou convida um corretor experiente para ir com você e faz uma parceria, uma divisão de comissão. Dividir é bom, tá? Então, é conhecimento. Sempre. Eu dei exemplo aqui de conhecendo, demonstrando apartamento, mas se for uma casa, é a mesma coisa. Só que a casa você tem que conhecer outras coisas, metragem, enfim, é praticamente a mesma coisa, mas vão mudar aí algumas especificações, mas assim, peculiaridades de casa, peculiaridades de apartamento, mas é conhecer sempre. Vamos lá. Mais uma grande dificuldade. Gente, lembrando, para quem entrou agora, que essa live eu tenho feito para conversar com os corretores iniciantes. O meu foco quando eu desenvolvi isso, é para atender
principalmente os corretores iniciantes ou pessoas que tenham interesse na profissão, queiram entrar para corretagem. Eu ensino os corretores. Agora, é uma live que serve para quem já está na profissão e quer fazer uma reciclagem, ou quem só quer participar mesmo para observar, ou também para aqueles colegas que queiram contribuir. Então, se você entrar numa live dessa e você tiver uma contribuição e quiser fazer um comentário ou uma correção em cima de algo que eu falei que você não concorda, fique muito à vontade, você também é muito bem-vindo aqui. Na semana que vem a live vai ser na quinta-feira, no mesmo horário, às 8 da manhã, mas não será na quarta, será na quinta-feira. Eu vou falar agora sobre mais uma dificuldade. Então eu estou falando sobre as dificuldades encontradas pelos corretores iniciantes na profissão. Documentação. Na semana passada eu falei sobre documentação e de novo documentação surgiu aqui como um ponto de dificuldade para os iniciantes. Bom, então aqui eu vou falar para vocês mais uma vez da importância de vocês começarem na profissão dentro de uma imobiliária que lhes dê suporte para que vocês vão enfrentando essas dificuldades, adquirindo conhecimento até chegar a um ponto que vocês se sintam seguros para desenvolver o trabalho como autônomo, para abrir a própria imobiliária, para ter a própria equipe de corretores, enfim. Então, se você não é advogado, se você não tem a familiaridade com o direito, mesmo não sendo advogado, mas se você não tem a familiaridade, aqui eu estou bem perto do aeroporto, então quando passa avião, faz um barulho, eu não sei se isso interfere aí para vocês na qualidade do som ou não, mas se ouvirem um barulhão aí é do avião. Eu falo que é o passarinho, e o passarinho acabou de passar aqui. Então, do que a gente está falando? Documentação. Então, se você tem algum conhecimento jurídico, porque já trabalhou com advogado, ou você já trabalha muito tempo na área imobiliária, mesmo que não seja corretor, mas em outro setor, enfim, se de alguma forma você já tem alguma familiaridade com questões jurídicas, isso vai te ajudar, né? Mas quando você tem que dar o seu aval sobre documentação imobiliária, é um assunto muito sério, porque se você der uma orientação errada e esse cliente for prejudicado, você responde. A nossa profissão está lá no Código Civil, as penalidades para o corretor naquilo que ele causa ao cliente por falta de informação ou por informação equivocada. Então eu diria assim, se você não tem familiaridade com a área jurídica, se você não é advogado, fique sempre aliado a um profissional do direito, dentro da sua imobiliária, ou se você tomou a decisão de não trabalhar em imobiliária nenhuma, de ser autônomo, você vai precisar da assessoria de um advogado. Então, eu tenho o meu trabalho de administração da empresa, eu sou advogada, então eu dou assessoria jurídica e eu faço a corretagem. É claro que isso ao longo de todos esses anos que eu estou no mercado, e nem todos conseguem acumular todas essas funções, digamos assim, né? Eu acho que em algumas, enfim, não vou entrar aqui muito, mas a gente está falando especificamente de corretagem. Se você não tem conhecimento jurídico, se alie a um advogado, não dê informação, não seja leviano dando informação errada ou que você não tenha certeza para o seu cliente. Mas essa é uma dificuldade, não tem como eu te orientar aqui nessa live. O que eu posso fazer e eu faço nas minhas aulas à parte, eu faço aula particular, aula em grupo, tenho mentorias. Aí sim eu explico detalhadamente sobre documentação, o que é uma matrícula, a importância de uma matrícula atualizada, de todas as informações na vida do vendedor e do imóvel estarem registradas lá no registro de imóveis. Quando tem alguma dúvida, algum ponto na matrícula que tenha dúvida, onde a gente buscar informações a respeito disso, às vezes tem que buscar um título anterior à matrícula para entender o que está escrito ali, para não passar informação errada. Questões de divórcio, inventário, partilha, que não foram averbados, registrados no cartório de registro de imóveis, imóvel que já foi quitado e aparece uma penhora lá no imóvel, mas aquela penhora já está quitada, como que a gente faz? Então,
tem uma série de coisas que eu ensino nos meus cursos, nos meus treinamentos, na mentoria, e que não cabe aqui na live. Então, você pode buscar depois orientações a respeito disso comigo, com o seu corretor, com o seu mentor ou com a imobiliária que você representa. Mas precisa, sim, não tenta fazer sem conhecimento e não corra o risco de ter que responder judicialmente e até indenizar um cliente se você passar uma informação errada. Eu estou falando só sobre documentação, mas a responsabilidade jurídica do corretor vai além da documentação, tá? Outro ponto, administrar os nãos. Peraí, tem uma pergunta aqui, uma pergunta não, uma informação do Felipe, deixa eu ver o que é, comentário. Interessante mesmo ressaltar a importância de analisar a documentação de um imóvel antes de começar a anunciá-lo, para não ter surpresa na hora da venda. Gente, isso é fundamental, fundamental. O proprietário, ele fala, muitas vezes ele fala pra gente, minha documentação tá toda em ordem, tá toda certinha, e você, ele até te manda uma cópia da matrícula, a matrícula antiga, e você não pega uma atualizada, não pede no registro de imóveis uma atualizada, só faz o anúncio e a hora que aparecer o cliente, você vai atrás da documentação. Gente, é um erro, não faça isso, tá? Procure saber se tá tudo certinho e depois você começa a anunciar o imóvel. Essa é a regra. Tem as exceções. Você pode até anunciar com algum problema a ser resolvido, mas você tem que orientar o cliente que aquele imóvel foi anunciado, tem uma pendência X que vai ser resolvida assim, assim, assim. Não aconselho, mas, enfim. Obrigada, Felipe. Guilherme tá falando que é muita informação em uma live só. Obrigada, tô vendo que tem uma palminha. Eu achei que fosse uma crítica, assim, muita informação em uma live só, pra eu falar menos, talvez. Que, ok, eu ia ver sobre isso, mas como tem as palminhas, é uma aprovação. Obrigada, de qualquer forma. Se fosse de outro jeito também, obrigada. Vamos lá. Administrar os nãos. Esse é um calo também para o corretor. Os nãos, eles podem mexer com o seu psicológico, eles podem significar para algumas pessoas continuar ou desistir. Os nãos podem representar para alguns rejeição ou aprovação, se você conseguir transformá-lo no sim, por aí vai. O que eu posso orientar aqui, e para mim é fantástico, isso é muito importante. No livro que eu participei como coautora, eu tenho um capítulo sobre resiliência e fala de resiliência financeira, mas assim, principalmente, mas tem resiliência no todo, de um modo geral. E eu acho que é uma das coisas que eu mais exerci na minha vida foi a resiliência, o que eu mais tenho exercido. E a corretagem, ela nos obriga a ser resiliente. Sem resiliência, a gente não consegue permanecer na profissão, porque é uma profissão cheia de altos e baixos. A gente está com um negócio praticamente fechado hoje, que daqui a pouco não dá certo. A gente está com pouca probabilidade de fechamento para um determinado mês, para uma determinada quinzena, daqui a pouco fecha 2, 3. E aí, ok, é muito bom, mas quando acontece o contrário, quando não dá certo, é o não que a gente recebeu. É uma mensagem que a gente envia para o cliente dizendo que encontrou o imóvel que ele quer e ele não quer mais. Fala, poxa, mas eu trabalhei tanto, encontrei, mas eu pensei bem, não vou comprar agora. Gente, faz parte. Ou quando você quer muito trabalhar um determinado imóvel porque está dentro da sua área de posicionamento, ou porque você já tem um comprador em potencial e é aquele imóvel que é a cara do seu cliente, o imóvel está no mercado, está à venda, mas o vendedor não quer o seu trabalho, ele te dispensa. Isso infelizmente acontece, é muito ruim. Nossa, tem tantos nãos em portaria de prédio, você precisa, às vezes você chega lá com autorização do proprietário para ver um imóvel vazio e você tem que voltar, porque é mais uma razão de você ir antes, né? Tomara que nesse momento você não esteja com o cliente.
Então é um não que você recebe da portaria, é o não que você recebe quando você se propõe a fazer parceria com alguns colegas, é o não da concorrência. Gente, é não o tempo inteiro, é não o tempo inteiro. Então, isso atrapalha, isso mexe com a gente. O que eu posso aconselhar aqui para você superar essa situação ruim que te causa quando você recebe o não, é assim, fortaleça o seu espiritual, o seu psicológico e o seu físico. Uma das coisas que para mim é uma coisa básica para isso é a atividade física, seja ela qual for. Coloque alguma atividade física na sua vida. A atividade física, ela nos proporciona bem-estar físico, mental, psicológico e espiritual. Quando você está bem, as coisas externas, as coisas que você considera ruins e que são ruins, quando elas acontecem, elas chegam até você de uma maneira mais branda, mais leve. Então, quando você recebe um não, se você está bem, se você está fortalecido, se você está tranquilo, se você está em paz e com a certeza de que está dando o seu melhor, é mais leve, é mais tranquilo, você supera. À medida que você for superando um não, você está preparado para o outro. Quando você recebe o passarinho de novo, quando você recebe o outro não, você está se preparando para mais um não e por aí vai. E quanto mais nãos você receber, mais forte você fica. Até que vai chegar uma hora que foi só um não, tá tudo bem, sabe? Então é a resiliência, em primeiro lugar, e aí você persiste e vai atrás de mais um não, vai atrás de mais um não. E acredite, é isso que vai te fortalecer na profissão, é isso que nos fortalece na vida. Não são as vitórias que nos fortalecem, são os fracassos, são os nãos que a gente recebe todos os dias, a todo momento, são eles que nos tornam fortes. Então olhem para o não como uma coisa boa, não como uma coisa ruim. Vamos lá. O que mais foi apresentado aqui como dificuldade, eu não sei com quanto tempo eu tô ainda, era uma live para ter duração de 50 e poucos minutos, eu não tô conseguindo ver aqui. Tá, já vi, tem mais alguns minutos. O que mais foi colocado como dificuldade? Falta de orientação. Os corretores iniciantes, eles reclamam que eles não têm orientação adequada ou suficiente da imobiliária onde eles trabalham, do corretor que está assessorando eles, e eu escutei isso, né, que a falta de orientação é um problema muito ruim para eles, e eu coloquei aqui porque eu escutei isso de vários, mas assim, hoje tá tão mais acessível a informação e consequentemente a orientação, porque quando você está obtendo informação, você está recebendo orientação também. Então o YouTube, por exemplo, é uma forma de você ter aulas e aulas e aulas sobre qualquer assunto de graça. Então você pode buscar orientação no YouTube, você coloca lá o assunto, eu quero orientação sobre precificação de imóvel, coloca lá precificação de imóvel, vai aparecer vídeo falando, eu não pesquisei especificamente sobre precificação de imóvel, mas eu posso dizer com certeza que absolutamente tudo que eu pesquisei no YouTube até hoje, eu conseguia encontrar alguma coisa. Então eu tô falando aqui desse título, precificação de imóvel, porque eu acredito que vai aparecer alguma coisa, porque coisas assim absurdas que a gente nem imagina, né? Tem lá curso de graça, né? Então eu acho que pra gente não falar que não tem orientação, eu mudaria essa pergunta, né? Se eu sou um corretor iniciante, eu mudaria a pergunta. Eu faria a pergunta assim: eu estou buscando suficientemente orientação? Porque às vezes o seu movimento não está adequado. Talvez o seu movimento não esteja na direção de onde você vai encontrar a orientação. Porque se você busca orientação nesse caminho e você não encontra, muda o caminho e muda de novo. Não encontrou?
vai mudando esse caminho, você vai encontrar de alguma forma. Você está numa imobiliária, onde você precisa orientação, e você não recebe a orientação da imobiliária, muda de imobiliária. Você tem um corretor parceiro experiente que não te dá a orientação suficiente necessária para você desenvolver bem o seu trabalho, muda de corretor. Quantas pessoas existem no mundo? Quantas imobiliárias existem no mundo? Quantas imobiliárias e quantas pessoas existem na sua cidade, no seu bairro, na região onde você quer trabalhar? Então não se prenda a lugares e pessoas onde você não é atendido nas suas necessidades básicas. Orientação a corretor é básico. O iniciante precisa disso. Então, se você não tem, você está no lugar errado ou com as pessoas erradas. Ok? Vamos lá. Outra grande dificuldade. Gente, tem muitas dificuldades. Vou ter que fazer outras lives e vou fazer com o maior prazer falando disso, porque são muitas dificuldades que o corretor iniciante tem. E eu vou continuar trocando uma ideia com vocês aqui a respeito disso. Vou continuar passando as minhas sugestões a respeito de como superar essas dificuldades. E a gente vai trocando ideias, não cabe tudo numa live. Eu até me estendo muito, eu fico tomando cuidado porque eu sou prolixa em muitos momentos. E agora, por exemplo, estou sendo prolixa, então tenho que... Vamos lá. Baixa renda, já foi falado. Formar carteira de clientes, precificar imóvel. Nossa, tem muita coisa aqui, gente. Precificar imóvel é uma grande dificuldade dos corretores iniciantes. Bem-vindo ao clube, corretor iniciante, porque precificar imóvel é uma grande dificuldade para nós também, corretores experientes. Nós sabemos como precificar, nós conhecemos o mercado, nós conseguimos passar para o proprietário um valor, mas isso não quer dizer que a gente esteja sempre certo. Muitas vezes a gente erra. E como que a gente sabe que errou? A gente sabe quando esse imóvel que estamos oferecendo, ele começa a ter uma receptividade com o possível comprador, com o comprador em potencial. Se essa receptividade é boa, a gente tem um termômetro. Se essa receptividade é ruim, a gente tem um outro termômetro. E esse termômetro é que mostra pra gente se a gente acertou na precificação. O mercado imobiliário está sempre em movimento, está sempre mudando. Então, um fator novo no bairro, numa região, na economia do país, pode mudar completamente o cenário, ou parcialmente, se não for completamente, parcialmente, mas pode mudar o cenário, e aquela precificação que você deu não vale. Mas a gente, em regra, com a experiência, a gente costuma acertar, mas mesmo acertando na maioria das vezes, a gente ainda erra muito. Então, como precificar o imóvel? Olha... uma coisa assim, bem básica, é você conhecer a região onde está localizado o imóvel, saber o que está à venda e quanto estão pedindo pelos imóveis à venda, embora cada proprietário peça o que quiser, mas você vai ter ali uma média, você vai ter um imóvel com um determinado perfil que está no valor alto e um outro no mesmo perfil que está no valor mais baixo, aí você vai fazendo a média. O máximo de ofertas que tenha no imóvel é um indicador, não é daí que vai sair a sua avaliação, mas ele é um indicador, porque esses proprietários também se basearam em alguma coisa, não foi só em fontes da cabeça deles, né? Muitos, embora muitos sejam, mas a maioria não é. Eles também se basearam em alguma coisa. Então, você deixa essa informação de lado. O que está à venda no local? Então, tem o preço alto, tem o preço baixo, tem o preço intermediário e você vai chegar numa média. Deixa essa informação de lado. Você vai procurar saber o que foi efetivamente vendido. Porque o que foi vendido é o nosso melhor termômetro. Porque se foi vendido é porque o mercado aceitou por aquele valor. Ele teve receptividade boa naquele valor pelo qual ele foi fechado. Mas isso é decisivo? Não. Porque às vezes é um proprietário que estava precisando muito vender e teve que reduzir demais o preço. E aí aquele valor que você tem lá informado
pela prefeitura para pagamento de TBI, valor utilizado para passar escritura, que vai estar lá na matrícula e tal, muitas vezes ele não é o valor de mercado, é só o valor de venda daquele apartamento que foi vendido numa situação de emergência, digamos assim. Então você vai precisar ter mais um, mais dois, quanto mais tiver, melhor. Nem sempre a gente consegue essa informação na prefeitura, porque tem alguns lugares que demora para vender. Na Oscar Freire, por exemplo, é uma região, é uma rua de São Paulo, uma das mais valorizadas de São Paulo, e raramente tem imóvel para vender na rua Oscar Freire ao longo do ano. Então, quando você... Eu não sei como que tá isso agora, eu não fiz nenhuma pesquisa recente da Oscar Freire. Eu tô falando assim, no geral, ao longo de um ano, a gente não tem muitas coisas vendidas da Oscar Freire, e quando tem, os valores são caríssimos. Então, você vai ter lá uma opção, duas, três opções de negócio que foi fechado, mas não é uma venda que tem constantemente lá. É diferente de um prédio que tem sempre apartamentos à venda, negócios sendo realizados e tal. Mas você precisa, de novo, para fazer a precificação, estar aliado a um corretor experiente, fazer as pesquisas. Tem outras formas de você precificar. Eu falei de conhecer o bairro, eu falei da prefeitura, da informação por pagamento de TBI, mas existem outras formas, isso foi só para dar o básico. De novo, se você é iniciante, se alie a um corretor que já é experiente. Se você já é experiente e não está conseguindo precificar, se alie a outro corretor ou busque informações que você vai conseguir chegar lá. Isso também eu posso explicar depois mais detalhadamente e dar caminhos para a precificação o mais honesta possível para o proprietário. Gente, muito obrigada a vocês que estão aqui até agora. Muito obrigada. Olha, estou muito feliz. O Matheus está aqui de Portugal, que delícia. Guilherme Corali, da Austrália. A Luana, de Minas Gerais. Luana, parabéns, viu, pela tua clínica. Parabéns aí pelo teu empreendedorismo. Luciana Leão, prazer. Olha só quem tá aqui. Simon, da Austrália também. Gente, tem um monte de gente da Terra do Canguru aqui. Landa Lúcia, Dona Jô, que prazer, Dona Jô. Gente, que delícia. A Soraya aguentou, ficou até o final. Obrigada, sou minha colega dos cursos sobre o mercado de luxo. Nós estamos arrebentando aí nos nossos networks e busca por mais informação para atender os nossos clientes do mercado de luxo. Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar essa live. Na semana que vem vai ser na quinta-feira, às 8 da manhã. E a gente vai falar sobre mais dificuldades que o corretor experiente enfrenta no exercício da profissão. Essa profissão maravilhosa que traz pra gente as possibilidades de realização de todos os sonhos. Todos os sonhos materiais a gente consegue realizar através desta profissão, que é uma das mais bem remuneradas do mundo. Então eu espero que só aumente a quantidade de corretores bons, e que a categoria seja cada vez mais valorizada, porque o trabalho é árduo, é sério, é responsável. Gente, um beijo. Se deixar, eu fico aqui falando o tempo inteiro. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Até a próxima.